A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 40. Nick Andrews dormia inquieto no beliche de lona no gabinete do xerife Baker. Estava só de cuecas, com o corpo levemente banhado de suor. Seu último pensamento antes de dormir, na noite anterior, fora o de que estaria morto pela manhã. O homem escuro que havia consistentemente assombrado seus sonhos febris iria de algum modo romper aquela última barreira do sono e carregá-lo. Era estranho. O olho que Raybould havia pressionado para a escuridão doera por 2 dias. Depois, no terceiro, a sensação de que um compasso apertava incessantemente sua cabeça regrediu para uma dor entorpecida. Não havia nada senão um borrão cinzento quando olhava agora por aquele olho. Um borrão cinzento no qual as formas às vezes se moviam ou pareciam se mover. Mas não era a lesão no olho que o estava matando. Era o ferimento produzido pela bala de raspão na perna. Nick não o desinfetara. A dor no olho tinha sido tão grande que mal tomara conhecimento dele. O ferimento se estendia pouco profundo ao longo da coxa direita e terminava no joelho. No dia seguinte ele examinara, meio espantado, o buraco nas calças por onde a bala havia saído. E no outro dia, 30 de junho, o ferimento estava avermelhado nas bordas e todos os músculos daquela perna pareciam doer. Ele foi mancando até o consultório do Dr. Soames e conseguiu um frasco de água oxigenada. Usou todo o frasco no ferimento, que tinha cerca de 25 centímetros de comprimento. Mas aquilo era trancar a porta do estábulo depois que o cavalo havia sido roubado. Naquela noite, toda a perna latejava como um dente podre, e por sobre a pele ele pôde ver linhas vermelhas de infecção se irradiando do ferimento, que tinha apenas começado a formar casca. Em 1º de julho, voltara ao consultório de Soames e vasculhara seu armário de remédios, procurando penicilina. Encontrou um pouco e, após um momento de hesitação, engoliu as 2 pílulas de uma das cartelas de amostra grátis. Estava bastante ciente de que morreria se o seu corpo tivesse uma forte reação à penicilina, mas achava que a outra alternativa poderia ser uma morte ainda mais cruel. A infecção evoluía. A penicilina não o matou, mas tampouco houve qualquer melhora aparente. Ao meio-dia da véspera, ele teve febre alta e suspeitou ter delirado por bastante tempo. Havia fartura de comida, mas ele não queria comer. Tudo o que parecia desejar era beber um copo após outro d'água destilada no refrigerador que havia no gabinete de Baker. A água tinha quase acabado quando ele caíra no sono, ou desmaiara, na noite passada. E Nick não sabia se poderia conseguir mais. Em seu estado febril, ele não ligava muito. Morreria em breve, e não haveria mais com o que se preocupar. Não estava apavorado em relação à perspectiva de morrer, mas o pensamento de não sentir mais dor ou preocupação era um grande alívio. Sua perna latejava, coçava e ardia. Seu sono naqueles dias e noites após a morte de Raybould tinha parecido tudo menos sono. Seus sonhos eram uma inundação. Parecia que todo mundo que um dia conhecera estava voltando para uma chamada ao palco. Rudy Speckman apontando para a folha de papel em branco. Você é esta página em branco. Sua mãe, batendo de leve em linhas e círculos que o ajudaria a traçar em outra página branca. Aqui diz Nick Andrews, querido. É você. Jane Baker, seu rosto virado de lado no travesseiro, dizendo: Johnny, meu pobre Johnny. Em seus sonhos, o Dr. Soames pedia repetidamente ao xerife Baker que tirasse a camisa. E vezes sem conta, Raybould dizia: segura ele, vou acabar com ele. Esse puto me chutou, segura ele. Ao contrário de todos os outros sonhos que tivera na vida,
Nesses, Nick não precisava fazer leitura labial. Podia realmente ouvir o que as pessoas diziam. Os sonhos eram incrivelmente vívidos. Eles se desvaneciam à medida que a dona Perno trazia mais para perto do despertar. Depois uma nova cena aparecia conforme ele mergulhava de novo no sono. Havia pessoas que nunca vira mais de uma vez nos sonhos, e estes eram os sonhos de que se recordava com maior clareza ao despertar. Estava num lugar alto. A terra se espalhava abaixo como um mapa em relevo. Era uma terra deserta, e as estrelas acima tinham a claridade louca da altitude. Havia um homem ao seu lado. Não um homem, mas a forma de um homem. Como se a figura viesse sido cortada do tecido da realidade e o que estivesse de fato parado ao seu lado fosse um homem negativo, um buraco negro na forma de um homem. E a voz dessa forma sussurrava: tudo o que você vê será seu se cair de joelhos e me adorar. Nick sacudiu a cabeça, querendo se afastar daquela terrível armadilha, temendo que a forma estendesse seus braços negros e o empurrasse precipício abaixo. Por que não fala? Por que simplesmente não sacode a cabeça? No sonho, Nick fez o gesto que sempre fizera tantas vezes no mundo desperto. Um pousar do dedo sobre os lábios, depois a palma da mão contra a garganta. E então se ouviu dizer numa voz perfeitamente clara, até mesmo bonita: não posso falar, sou mudo. Mas você pode. Se quiser, pode. Nick então estendeu o braço para tocar a forma, seu medo momentaneamente varrido por uma inundação de espanto e alegria inflamada. Mas enquanto sua mão se aproximava do ombro daquela figura, ela se transformou em gelo frio, tão frio que parecia que havia queimado. Afastou-se num pulo, com cristais de gelo se formando nos nós dos dedos. E a figura veio até ele. Nick podia ouvir a voz da forma escura, o grito longínquo de um pássaro noturno caçando, o uivo infinito do vento. Viu-se de novo completamente mudo pelo prodígio daquilo. Havia uma nova dimensão para o mundo que ele nunca perdera, porque nunca havia vivenciado. E agora o mundo fazia sentido. Nick estava ouvindo sons. Ele parecia saber qual era cada um deles sem que lhe contassem. Eram lindos, sons lindos. Passou os dedos de um lado ao outro de sua camisa e ficou maravilhado com o veloz sussurro de suas unhas sobre o algodão. Então o homem escuro voltou-se para ele, e Nick sentiu um medo terrível. Esta criatura, o que quer que fosse, não realizava milagres de graça. Se você cair de joelhos e me adorar. E Nick cobriu o rosto com as mãos porque queria todas as coisas que a forma humana negra lhe havia mostrado desta altitude irma. Cidades, mulheres, tesouro, poder. Porém, mais do que tudo, queria ouvir o som fascinante que suas unhas faziam na camisa, o tic-taquear de um relógio numa casa vazia depois da meia-noite e o som secreto da chuva. Mas a palavra que disse foi não. E então aquele frio congelante veio sobre ele de novo. E havia sido empurrado. Estava caindo e girando, gritando mudamente enquanto tombava através daquelas profundezas nubladas. Tombava num cheiro de... milho? Sim, milho. Este era o outro sonho. Eles se misturavam desse jeito, mal tendo uma costura para mostrar a diferença. Ele estava no milharal verde. E o cheiro era de terra no verão e estrumes de vaca e coisas brotando. Levantou-se e começou a caminhar subindo a fileira em que se encontrava, parando momentaneamente conforme percebia ser capaz de ouvir o suave relincho do vento, fluindo entre as folhas,
semelhantes a espadas do milho verde de julho, e algo mais. Música? Sim, algum tipo de música. E no sonho ele pensava: então é isso que significa. Estava vindo diretamente à frente e ele caminhou no sentido da música, querendo ver se aquela determinada sucessão de sons lindos vinha do que chamavam piano, trompete, celo ou seja lá o que fosse. O odor quente do verão em suas narinas, o céu azul arqueando-se no alto, aquele som adorável. Nick nunca tinha sido mais feliz do que naquele sonho. E, à medida que se aproximava da fonte, uma voz juntou-se à música. Uma voz velha como o couro escuro, pronunciando as palavras um tanto indistintamente, como se a canção fosse um ensopado, com frequência requentado, mas que nunca perdia seu velho sabor. Hipnotizado, Nick caminhou na direção da voz. Vou para o jardim sozinha. Vejo o orvalho em uma rosa singela, e a voz que me alcança, a meus ouvidos se lança. O Filho de Deus se revela. Ele caminha comigo e ele fala comigo. E diz a mim que sou eu. O júbilo que partilhamos, enquanto ali ficamos, nenhum outro jamais conheceu. Ao fim da canção, Nick foi abrindo caminho até o final da fileira de pés de milho. E lá no descampado, viu uma choupana, não mais que um casebre, com um latão de lixo enferrujado à esquerda e um velho pneu balançando à direita. Pendia de uma macieira retorcida, mas ainda graciosamente viva, verdejante. Um alpendre se projetava para fora da casa, uma coisa velha caindo aos pedaços, mantida de pé por velhos macacos hidráulicos. As janelas estavam abertas, e a brisa típica de verão soprava as cortinas brancas esfarrapadas para dentro e para fora. Do telhado, uma chaminé pontiaguda de cobre galvanizado, amassada e esfumaçada, projetava-se em um ângulo inusitado. Esta casa assentava-se no descampado e o milho estendia-se pelos 4 pontos cardeais até onde a vista alcançava. Só era rompida ao norte, por uma estrada de terra que serpenteava até um ponto no horizonte plano. Era sempre neste ponto que Nick sabia onde estava. Condado de Polk, Nebraska, a oeste de Omaha e um pouco ao norte de Osceola. Bem acima daquela estrada de terra ficava o cruzamento da US 30 com a Columbus, a margem norte do rio Platte. Sentada no alpendre está a mulher mais velha dos Estados Unidos, uma mulher negra de cabelos brancos finos e fofos. Ela própria é fina, usando um vestido costurado à mão e óculos. Parece fino bastante para o vento do fim da tarde soprá-la longe, suspendê-la no alto céu azul e carregá-la talvez todo o caminho até Julesburg, Colorado. E o instrumento que ela está tocando, talvez o que a esteja segurando aqui embaixo, mantendo-a com os pés na terra, é um violão. E Nick pensa no sonho. Então é assim que soa um violão. Lindo. Ele sente que poderia ficar parado ali onde está pelo resto do dia, vendo a velha negra sentada em seu alpendre, amparado por macacos hidráulicos em meio a todo aquele milharal do Nebraska, parado ali a oeste de Omaha e um pouco ao norte de Osceola, no condado de Polk, ouvindo. O rosto dela era sulcado por milhões de rugas como um mapa de um estado onde a geografia não foi estabelecida. Rios e cânions ao longo de sua face castanha como couro, cordilheiras abaixo da protuberância do seu queixo, a sinuosa e elevada colina óssea na base da testa, as cavernas de seus olhos. Ela recomeçou a cantar, acompanhando-se na velha guitarra. Jesus, por que não voltas? Oh Jesus,
por que não voltas? Jesus, por que não voltas? Porque agora é o tempo de necessidade. Oh, agora é o tempo de necessidade. Agora é o... Diga, rapaz, quem pregou você neste local? Ela põe o violão atravessado no colo como um bebê e gesticula para que ele avance. Nick se aproxima. Diz que só queria ouvi-la cantar. O canto era lindo. Bem, o canto é a tolice de Deus. Agora faço isso a maior parte do dia. Como você se saiu com aquele homem escuro? Ele me assusta. Tenho medo. Rapaz, você tem que ter medo. Até mesmo uma árvore no crepúsculo, olhando bem, mete medo na gente. Somos todos mortais, graças a Deus. Mas como digo não a ele? Como você respira? Como sonha? Ninguém sabe. Mas você vem me ver. Mãe Abigail é como me chamam. Sou a mulher mais velha por estas bandas, acho, e ainda faço meu próprio biscoito. Venha me ver algum dia, rapaz, e traga seus amigos. Mas como eu escapo disso? Deus o abençoe, rapaz, e ninguém mais. Concentre-se apenas no que há de bom, e venha ver mãe Abigail quando quiser. Estou bem aqui. Não fique perambulando por aí. Portanto, venha me ver. Estou bem aqui. Bem aqui. Ele despertou aos poucos até que o Nebraska se foi, e o cheiro do milho, e o rosto escuro e sulcado de mãe Abigail. O mundo real se infiltrou, não tanto substituindo o mundo de sonho, mas sobrepondo-se a ele, até que sumiu de vista. Ele estava em Shoyo, Arkansas. Seu nome era Nick Andrews. Nunca tinha falado nem ouvido o som de um violão, mas ainda estava vivo. Sentou-se no catre, balançou as pernas e olhou para o arranhão. O inchaço diminuíra um pouco. A dor era apenas um latejar. Estou melhorando, pensou com grande alívio. Acho que vou ficar bem. Levantou-se do catre e foi mancando até a janela, só de cuecas. A perna estava dura, mas era o tipo de rigidez que você sabe que vai regredir com um pouco de exercício. Ele olhou para a cidade silenciosa, não mais Shoyo, mas o cadáver de Shoyo, e soube que teria de partir hoje. Não seria capaz de ir muito longe, mas tentaria. Para onde ir? Bem, ele achava que sabia para onde. Sonhos não passam de sonhos. Mas, para começar, achava que poderia ir para o noroeste, para Nebraska. Nick deixou a cidade de bicicleta por volta de 1h15 da tarde de 3 de julho. Preparou uma mochila pela manhã, colocando um pouco mais dos comprimidos de penicilina para o caso de precisar, e alguma comida enlatada. Exagerou na sopa de tomate Campbell's e no ravioli Chef Boyardee, 2 de seus preferidos. Pôs várias caixas de munição para a pistola e pegou um cantil. Subiu a rua, olhando nas garagens até encontrar o que queria. Uma bicicleta de 10 marchas que quase se ajustava à sua altura. Pedalou cauteloso pela rua principal em baixa velocidade, sua perna ferida se aquecendo lentamente pelo esforço. Seguia para o oeste e sua sombra o seguia, pedalando sua própria bicicleta preta. Passou pelas graciosas casas de aspecto frio na periferia da cidade, permanecendo na penumbra com suas cortinas cerradas o tempo todo. Acampou naquela noite em uma casa de fazenda 15 quilômetros a oeste de Shoyo. Ao cair da noite de 4 de julho, estava quase em Oklahoma. Naquela noite, antes de dormir, ficou em outro terreiro de fazenda, seu rosto voltado para o céu, observando uma chuva de meteoros riscar a noite com um fogo branco e frio.
Ele achou que nunca tinha visto nada tão bonito. O que quer que o esperasse, estava contente por estar vivo.